Não tem como, gente. Como é que a gente fala? Se eu chegar aqui, falar de amor, imagina, se falar de amor, a gente ficaria aqui a noite inteira falando do amor de Deus. O amor de Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, tão fantástico, que a gente não consegue imaginar. A prova disso é de que nós estamos aqui, quando nós não éramos para estar aqui. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, não é verdade? Aí você imagina a graça. A graça é fantástica. Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que nós somos salvos? Sabe por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Por causa da graça. Da graça que nos alcançou. Não tem como a gente falar de amor e graça apenas um pregador. Tem que ser no mínimo 2 pregadores para a gente estar falando sobre amor e graça, pastora Beth. Né, pastor? É verdade, irmãos. A Bíblia diz aqui em Romanos, o pastor estava falando e eu lembrei de um versículo tão lindo que eu gosto, porque todo mundo gosta de prova de amor. Você não gosta de prova de amor? E a corda e a caçamba, cadê? A caçamba não está aí hoje, mas a corda está aqui, né? É o João, a corda e a caçamba é o João e a Clarice. Certamente eles ficam falando, você me ama? Como é que você prova que você me ama? Né? É o presente, é uma palavra dita na hora certa, é um elogio, né? Mas a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 8, nós estamos falando de Deus amando, né? Certamente o pastor Eliel lembrou de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Mas aqui, além de Deus amou o mundo, a Bíblia diz em Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele não só diz que ama, ele prova que ama. E a prova que ele amou é que ele mandou, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Quando nós ainda estávamos no pecado. Ele não esperou que a gente santificasse, ele não esperou que a gente ficasse bonzinho, ele não esperou e não espera. Tem pessoas que falam, eu vou para a igreja, mas eu vou depois que eu parar de fumar. Não precisa. Jesus morreu para você fumante, mas ele te ama tanto, 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 que você não vai fumar mais, porque o Espírito de Deus vai agir na tua vida pela graça. Então amor e graça. Mas ele provou o amor, e esse amor dele foi tão grande, que Jesus morreu por mim e por você, mesmo quando nós éramos pecadores. Nós quando vemos uma pessoa, aí nesse mundão, você vê um mendigo, você vê uma pessoa num estado ruim, se você olhar para aquela pessoa como uma alma, você vai entender que Jesus morreu por ela do jeito que ela está. Ele provou, você sente isso na tua vida? Que o Senhor provou que te amou, porque Ele te deu o melhor presente, Ele te deu a melhor coisa que Ele tinha, e Ele deu pela graça. Ele deu por um favor. Eu vou fazer um favor a você. Eu vou te dar um presente muito grande. Vai ser melhor do que dinheiro. Vai ser melhor do que qualquer coisa que você queira. Vai ser a vida eterna com Deus. E a vida eterna através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Amém, glória a Deus. E esse amor, essa entrega, essa prova do amor de Deus para conosco, não ficaria tão contundente nas nossas vidas se ele só falasse. A primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 16, ali vai dizer que Deus é amor. Para a gente já estaria bom demais, mas imagina ele provar esse amor, dando algo de mais precioso que ele tinha por alguém que não valia absolutamente nada, alguém muito precioso para ele, em troca de alguém que em tese não valeria absolutamente nada para ele, que nem o conhecia, mas através da sua presciência ele tinha a noção de que um dia eu seria resgatado, eu seria conquistado por este amor, e eu teria a convicção do pleno amor desse Deus para conosco. O resultado deste amor, qual é o resultado deste amor? O resultado deste amor, pastora Beth, é a graça. É a graça, que é outro caso que a gente também não consegue mensurar. A gente está falando desde a primeira quarta-feira de janeiro sobre graça, e ficaríamos aqui este ano de 2017, entraríamos 18, falando sobre a graça, porque a graça é inesgotável, a graça é tudo, a graça é o nosso fortificante. Nós estamos de pé por causa da graça, nós estamos firmes por causa da graça, nós estamos, felizes por causa da graça. A graça do Senhor Jesus, ela é fantástica, e é resultado desse
este amor, eu não consigo ver a graça sem o amor, eu não consigo ver o amor sem a graça, mas tudo se originou no amor, porque Deus é amor, pastora Beth. E pensando nessa graça, irmãos, e nesse amor, nessa graça, esse favor imerecido que Deus nos dá, eu tomo como exemplo na Bíblia, para a gente entender melhor, Zaqueu. Capítulo 19 aqui, do livro de Lucas. Você olha para Zaqueu e fala, mas esse camarada, como é que Jesus para por ele? É graça. Como é que esse homem está tão interessado em ver Jesus? Ele subiu numa figueira, né? Ele era baixinho, ele tinha que subir num banquinho, não era o Júnior, né, Júnior? Júnior ontem entrou comigo ali na Nova Holanda, desse tamanho, né? Os meninos logo da porta da igreja olharam assim, o que é isso? Ela veio de guarda-costa hoje, né? E graças a Deus a gente falou e entrou, glória a Jesus por isso. Mas Zaqueu subiu numa figueira. Jesus tinha muito o que fazer. Jesus estava indo, né, para Jerusalém. Ele entrou em Jericó, certamente por alguma coisa rápida que precisava fazer. A multidão atrás de Jesus, e um homem sobe numa árvore. E a graça de Deus sobe junto. Gente, preste atenção. Se Jesus nem tivesse olhado para Zaqueu, se Jesus nem tivesse olhado para aquela árvore, a história, a Bíblia não mostraria. Mas olha a prova da graça. Ele subiu para ver Jesus. Só que tinha uma coisa, Jesus também queria vê-lo. Aleluia. Aleluia. Jesus estava ali para vê-lo, porque ainda em Lucas 19:10, Jesus fala, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu olho um homem em cima de uma árvore, quando eu olho um Deus, o nosso Deus, andando pelo caminho, olhando para essa árvore, esse camarada precisa tanto de mim, olha para cima e diz para ele, Zaqueu desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Mas eu não sou digno, Senhor, mas eu vou na tua casa. Mas, Senhor, eu tenho problemas com a lei, eu tenho problemas de impostos, eu tenho problemas, as pessoas falam mal de mim, porque eles dizem que eu tomo algum dinheiro. Mas a graça de Deus entrou na casa de Zaqueu, do jeito que a graça de Deus entrou na minha casa, na sua casa. E a gente deve se alegrar no Senhor, porque nós não éramos merecedores, mas mesmo assim, a graça de Deus olhou para mim e para você, e não é diferente essa noite. A graça de Deus continua aqui, para abençoar a nossa vida. Jesus entrava num barco pela graça, ele entrava numa casa pela graça, e ele atendia pessoas na rua pela graça. Uma grande prova do amor de Deus, é esse homem que desceu, e a vida dele mudou, e com certeza nunca mais foi a mesma, porque depois que a gente prova dessa graça, a gente não quer outra coisa na nossa vida, amém, irmão? A graça faz isso. O homem só queria ver, o homem não queria falar, o homem não queria tocar, ele só queria ver Jesus, ele não queria mais absolutamente nada, só o fato de ver já estaria bom. Mas só que a graça, ela como é abundante, a graça como é maior do que a gente imagina, a graça não fica só com a gente, a graça quer entrar na nossa casa. A graça quer ir para a nossa casa. E aonde a graça entra, há salvação. Palavras de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. Os historiadores dizem assim, que a casa ali era o coração, mas eu acredito que era a família. Porque aonde a graça entra, querido, entra também a salvação em Cristo Jesus. Entra a mudança de vida, entra a mudança de caráter, entra o trabalho, sabe, de purificação da alma, de libertação dos vícios. A graça é maravilhosa. Pastora Beth. Já jogou para mim de novo? Eu falei mais do que você. Vamos lá, que eu estou deixando, te dando a moral hoje, vamos lá. Irmãos, é interessante uma coisa, Jesus é a própria graça de Deus. Jesus é a própria graça. E ele é uma graça sobreexcelente. Eu fico olhando que hoje, pastor Eliel, essa graça, ela passou para nós. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que ser testemunhas dessa graça.
Se você lembrar, na palavra, o Senhor Jesus, Ele fez tudo pela graça. Até quando aquele homem Jairo foi lá e pediu o Senhor para ir na sua casa, ver a sua filha, e alguém deu a notícia, olha, ela já morreu, não incomodes mais o mestre. A graça, ela é sobreexcelente. Ela, onde abunda qualquer coisa, enfermidade, pecado, a graça de Deus superabunda, vai adiante. Glória a Deus. Aí a gente vê depois a graça de Deus na vida de Paulo de uma maneira maravilhosa. A gente vê a graça de Deus na vida de Pedro, porque depois que Jesus foi para os céus, onde ficou essa graça? Na minha vida e na sua vida. Nós hoje somos portadores dessa graça, nós hoje andamos pela graça, nós falamos pela graça, nós podemos transmitir a graça de Deus a qualquer pessoa, porque a graça de Deus não foi para o céu e ficou lá não, ela continua conosco, para nós abençoarmos outras vidas também. Se Jesus fosse para o céu e ficasse lá, pronto, acabou? Não, a graça de Deus é conosco. A Bíblia diz lá em Tito capítulo 2, versículo 11: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tem graça na minha vida, tem graça na tua vida, e tudo que a gente faz com graça, irmãos, é abençoado. As portas se abrem por causa da graça, porque há poder na graça. Sabe, o poder de Deus está na graça, e o poder de Deus está na minha e na sua vida. Hoje nós precisamos entrar nas casas, nós precisamos entrar nos lares cheios da graça de Deus. Jesus não vai entrar fisicamente numa outra casa como Ele entrou na casa de Zaqueu, como Ele entrou na casa de Jairo. Ele não vai entrar fisicamente como na casa de Lázaro e das irmãs dele, mas através da minha e da sua vida, Ele ainda vai entrar em muitas casas. Amém. Colocando a graça de Deus, transmitindo a graça de Deus. Seja um portador da graça, seja uma testemunha da graça, porque do jeito que o Senhor agiu no passado, Ele vai agir através da tua vida também, em todos os lugares em que você colocar a planta do seu pé. Aleluia. Nós estamos falando aqui de personagens que foram alcançados pela graça, e talvez a história desses personagens se confundem com a nossa história. Sabe o que me vem à cabeça? Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Ali eu consigo ver nitidamente a graça de alguém que tinha tudo e chega para o pai, pede a sua parte da herança, o pai dá, ele vai para um país distante, chega lá, gasta tudo que tem, gasta tudo que ele tinha de riqueza, ele fica pobre e vem uma fome terrível sobre aquele país. O texto diz que e ele começou a passar fome e ninguém lhe dava nada. Eu acho interessante esse texto. E ninguém lhe dava nada. Sabe por quê, querido? O mundo não tem nada para nos dar. O mundo não tem nada para nos dar. Interessante que aquele jovem, o texto vai dizer, de Lucas 15, de que aquele jovem ele vai trabalhar no lugar, talvez o lugar mais desprezível daquela época. Talvez o trabalho pior da face da terra seria aquele criar porcos. Naquela tradição, talvez fosse o trabalho menos digno da face da terra. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar do que os porcos comiam. Perdeu a dignidade. Toda vez que eu tento, toda vez que eu penso, toda vez que eu me afasto da graça, eu perco a dignidade. Toda vez que eu me afasto da graça, eu perco o vínculo. Toda vez que eu me afasto da graça, eu sinto a necessidade eu posso ir para onde eu quiser, mas haverá sempre uma necessidade de ter a graça no meu coração. O texto vai dizer que aquele jovem tenta se alimentar da comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele se alimentou da comida dos porcos. A Bíblia diz que ele desejou se alimentar da comida dos porcos. Interessante que se eu fosse aqui criar um drama maior, dizer assim, os donos dos porcos dizem assim, não coma a comida dos meus porcos. Talvez você não seja digno de comê-la. Quem era filho, quem estava cuidado, quem tinha dignidade, quem tinha paternidade,
Quem tinha absolutamente tudo se vê completamente pobre, fora da graça de Senhor Jesus, fora da graça do nosso Deus, não há absolutamente nada. Interessante que aquele jovem cai em si, e aqui entra a história desse jovem. Aqui começa uma nova etapa da vida desse jovem, caindo ele em si. Ele imaginava assim: meu pai tem trabalhadores que têm o que se alimentar, tem aonde dormir. Sabe o que ele reconhece? De que na casa do pai existe o melhor alimento. Na casa do pai existem os irmãos. Na casa do pai tem lugar para descansar. Na casa do pai é o melhor lugar. A casa do pai é o local da graça, e ele está distante dela. Ele reconhece que ele está distante da casa do pai. Ele reconhece que está distante da graça. E a nossa história passa por aqui. Ele vai dizer assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi assim: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Qual de nós éramos dignos de ser chamados filhos de Deus? Levantar-me-ei. E o texto vai dizer nessa parábola que enquanto o filho vem distante, a Bíblia não diz que ele chegou se abraça ao filho, beija o filho sem se importar do cheiro do filho, da fome do filho, da necessidade do filho, aquilo que o filho havia feito. Ele se abraça com o filho, dentro dele o sentimento: este meu filho estava morto, mas voltou à casa da graça. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Isso é lindo demais. Olha a graça se aperfeiçoando exatamente aí. E ao invés de ser sentenciado, ao invés ao invés de ser colocado tão somente como um trabalhador jornaleiro, não, é colocado nele o anel. Aleluia. Autoridade de filho. Uma nova aliança. É colocado uma nova veste. Vestes novas. Vestes novas. Tema do simpósio: vestes novas. Vamos fazer uma grande festa com o melhor que a gente tem na fazenda: o novilho criado. O filho estava morto e reviveu. Está debaixo da graça novamente. Isso é lindo demais. Estabelecimento da... O pastor Eliel está lembrando de um capítulo tão lindo, a parábola dos maravilhosas que a gente mais conhece. Mas no capítulo 15, no versículo 1, a Bíblia diz que chegavam-se ao Senhor Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, aqueles que achavam que eram alguma coisa, que sabiam alguma coisa de religião, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A graça do Senhor, ela quer se aproximar do mundo. Aleluia. Ela quer se aproximar da pessoa. Jesus, a graça. E depois que esse capítulo, esse versículo passa, essa graça de Jesus que recebe pecadores e come com eles, Jesus mostra em que lugares essa graça vai. E ele começa a dizer na primeira parábola, que a terceira foi a que o pastor Eliel falou, na primeira parábola, ele diz que se 100 ovelhas estiverem num rebanho e uma que recebe pecadores vai atrás dela, porque a ele importa as 99, mas nem por causa disso ele vai deixar de ir atrás daquela ovelha. Então, olha a graça de Deus no rebanho, olha a graça de Deus nas pessoas que te distanciam da igreja, olha a graça de Deus nas pessoas que se afastam. A Bíblia diz que essa graça vai até lá, busca essa ovelha, se sacrifica por ela, e eu louvo a Deus por isso. Quantas pessoas o Senhor tem trazido para a sua casa? Esse
Esse pastor maravilhoso que é a graça de Deus vai lá e chama-os e os recebe novamente. Aleluia. E nós somos condutores também dessa mensagem de trazê-los à casa do Senhor. Em seguida, o Senhor fala aqui que tem uma mulher também, tem uma casa, tem um casamento, tem uma mulher que recebeu 10 dracmas, aquilo era presente de casamento, isso fala de casamento, fala de vida conjugal. Ela perdeu uma, ela poderia largar essa uma para lá, mas quando a gente perde um valor, quando a gente perde alguma coisa que a gente recebeu, a gente fica vazio, a gente fica menor, porque se você recebeu 10 e agora está com 9, você fica mais pobre, você fica menor. Jesus entrou naquele casamento. Aleluia. Também. O que ela iria dizer para o seu esposo? O que ela ia dizer para quem deu aquele presente para ela? A graça de Deus vem solucionar coisas na nossa casa também. Aleluia. Coisas no nosso casamento também, coisas que a gente já perdeu, alegria que perdeu, valores que perdeu, coisas que a gente porventura tenha deixado para lá e está vivendo uma vida mais triste. O Senhor Jesus diz que Ele vai até lá e come com essas pessoas e traz essas pessoas de volta à realidade e aos valores. E aí vem o filho pródigo, quando a graça de Deus entra numa família. Quantos aqui precisam que a graça de Deus entre na tua família? Aleluia, aleluia. Irmã Luciana está com o sogro no hospital, né? Com o irmão Carlos, avô dos meninos, está lá no hospital precisando da graça de Deus. E o Senhor é poderoso, do jeito que Ele entrou na família do filho pródigo, do jeito que Ele trouxe esse moço para a casa do Pai, para a casa da graça. Ele é poderoso para entrar naquele hospital e abençoar a vida daquele homem que está ali. Ele é poderoso para entrar na tua casa, querido. A graça de Deus quer comer com pecadores. A graça de Deus quer entrar nas casas que tenham falta. A graça de Deus quer entrar exatamente naqueles lugares de tristeza, de dor, de enfermidade, aquele lugar que está faltando provisão. É ali que a graça de Deus vai entrar. Esse é o nosso Jesus. Ele não fica lá longe, não. Ele come com pecadores. Aleluia. Ele chega perto dos pecadores. Ele agrega pessoas, mas Ele perdoa esses pecadores, prepara-os e vai levá-los para o céu. Aleluia. Aleluia. Glória e essa graça é tão linda que a graça de Deus ela não valoriza a maioria. A graça de Deus valoriza a todos. Nós vimos aqui uma ovelha. Se fosse um mercenário, como diz a Bíblia, já tem 99, eu não vou me arriscar para pegar uma. A graça de Deus valoriza a todos. Valoriza a todos de igual modo. Faz lembrar da mulher samaritana, lá de João no capítulo 4. A Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Sicar. Os estudiosos dizem que não era necessário geograficamente passar por lá, mas espiritualmente era necessário, porque tinha uma alma, uma vida precisando da graça. Tinha uma mulher precisando de ouvir da graça. Tinha uma mulher que precisava beber da graça. Tinha uma mulher que precisava conhecer a graça. Tinha uma mulher que tinha que ser transformada pela graça. Veja que Jesus é tão bom que Ele vai e começa a conversar. A graça quebra todos os paradigmas. A graça quebra toda a tradição. Com a graça ela é por cima, ela é por todos. A graça, ela é igualmente dada a todos. Faz lembrar, pastora Beth, um barquinho que chega num lugar onde tem um homem que está destruindo tudo. E a única coisa que a graça vai fazer ali é salvar aquele homem. Não tem mais nada. O barco para. Quando Jesus para no barco, estou me referindo à passagem do endemoniado de Gadara, o gadareno. Mais nada. A única coisa que Jesus vai fazer naquele lugar é libertar aquela vida. Ninguém falou com ele, lá tem uma multidão, lá tem 100 pessoas. Não, ele foi lá por causa de um. Olha a graça estabelecida. Aleluia. Relacionamento da graça. Jesus, a graça, quando chega, querido, não tem jeito, ela transforma a vida. Eu não conheço nada mais radical no mundo do que o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é a coisa mais radical que tem. E o apóstolo Paulo vai certificar isso para mim e para você, vai confirmar isso quando vai dizer: aquele que foi alcançado uma vez pela graça, aquele que roubava, não roube mais.
E aí a gente pode colocar tudo. Aquele que pecava, não peques mais. Aquele que traía, não traia mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, aquele que praticava outrora o pecado, a partir aonde ele usado por Satanás já observa, sabe quem chegou, porque reconhece a autoridade, vai dizer o seguinte: se já viesse me perturbar, filho do Deus Altíssimo, já viesse me atormentar aqui, eu estava sozinho aqui, eu fazia o que eu queria aqui, eu dominava isso aqui, eu colocava medo em todo mundo aqui, agora chegou o libertador, chegou a graça, vai mudar tudo, essa cidade vai ser outra a partir da entrada da graça aqui. Aleluia. Aleluia. E Jesus liberta aquele homem. É bonito que o texto vai, as pessoas tinham medo dele. Depois que esse homem é liberto, Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar, um monte de gente sentado. E sabe quem estava lá sentado? O ex-endemoniado, ouvindo da palavra. Agora eu tenho graça, agora eu fui liberto pela graça. Tudo que eu fazia ficou para trás, agora é a graça. E o mais lindo de tudo, nós seguimos a graça. O nosso desejo é estar no caminho da graça. E quando Jesus vai voltando, depois de ter feito o seu trabalho, que entra no barco, quem tenta entrar no barco com ele? O ex-endemoniado. Jesus diz: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não, quero seguir o Senhor. Não, você não vai não? Pode voltar, você está cheio da graça. Vai pregar para a tua família, vai pregar para essa nação que está aí, vai dizer o que Cristo fez com você, vai dizer que você foi alcançado pela graça. Diga que você agora está cheio da graça. Diga que agora você é um missionário cheio da graça de Deus, pastora Beth. Aleluia, isso é lindo. E eu estava vendo que eu falei que Jesus entrou em barco, Jesus entrou, aqui ele entrou numa cidade, né? Olha só, ele vai para o rebanho, ele vai para a família, ele vai para o casal. Aqui ele entra numa cidade, mas eu quero dizer que a graça de Deus, ela é persistente. A graça de Deus não desiste de você, não desiste de mim, não desiste daqueles. Porque o pastor Eliel citou João capítulo 4, quando a graça do Senhor encontrou com aquela mulher no poço de Jacó, né, naquela pequena cidade ali de Sicar, que era da Samaria. Interessante que o Senhor Jesus já havia, um tempo atrás, tentado entrar em Samaria. Ele já tinha tentado passar por lá, porque ele queria derramar a graça do Senhor. Samaria eram os inimigos, Samaria eram pessoas que não se davam com os judeus, mas Jesus não quer saber de divisão, amém, irmãos? Aleluia. A graça do Senhor não quer saber de divisão. Aleluia. A graça do Senhor não quer saber de denominação. Glória a graça do Senhor não quer saber de coisa de homem. Ela Aleluia. Quer entrar, onde ela entrar, ela faz uma obra maravilhosa. Aleluia. E lá em João, Jesus entrou, a Bíblia diz que ele tinha que passar por Samaria, e era só passar, mas era passar para deixar a graça. Aleluia. E ele salvou aquela mulher, e toda aquela cidade pôde conhecer o Senhor, mas porque a graça persistiu, porque anteriormente ele já tinha tentado entrar, e a Bíblia diz que não deixaram ele entrar. Sabe por quê? A Bíblia fala claramente que não deixaram Jesus entrar, porque ele tinha a cara de quem ia adorar. Olha, quem está cheio de graça só pode ter cara de quem vai adorar, amém, irmãos? Como é que a gente vem para a igreja? A gente vem feliz, a gente vem cheio da graça. Ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui porque, se eu não for vai acontecer alguma coisa. Não, você veio porque está cheio da graça de Deus. Você veio porque tem saudade de mais graça de Deus, porque a graça se junta com o poder, se junta com a unção e faz uma obra linda na nossa vida. Então Jesus, a princípio,
princípio não conseguiu entrar, porque disseram, não vai passar por aqui não, mas a graça persiste. Eu quero te dizer que a graça persiste. Se ela já tentou entrar na tua casa, se ela já tentou entrar na tua família, se ela já tentou entrar na vizinhança e não conseguiu, o Senhor Jesus vai insistir até que algo aconteça, e aconteça como diz a palavra de Deus em Atos 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A graça não vai desistir, a graça vai persistir. Jesus não conseguiu lá, se não me engano, Lucas 10 ou Marcos 10, mas ele conseguiu aqui em João capítulo 4, ele entrou, a graça de Deus na vida dele, e foi para a salvação daquela mulher, e para a salvação de muitos naquela cidade, porque o testemunho deles foi, mulher, agora não é pelo que tu falas, mas é pelo que nós temos ouvido. Eles conheceram a graça. Coloque isso no seu coração. A sua família vai ser do Senhor, aqueles que você ora serão do Senhor, porque a graça de Deus é persistente, mesmo que hoje eles digam não, mesmo que hoje eles não aceitem, mas a graça de Deus vai persistir, até que haja salvação, até que Deus faça o que Ele quer fazer naquela vida e naquelas famílias. Se você continuar crendo, adorando, servindo e louvando ao Deus da graça, você vai vê-la trabalhar na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. A pastora Bessa está falando que a graça é persistente, a graça também é corajosa. Faz lembrar de um diácono chamado Estevão, cheio da graça, sendo apedrejado por falar da graça. E o mais interessante, a pastora Beth acabou de falar agora há pouco aqui, dizer assim, a graça na vida de Paulo. E quem estava lá assinando, consentindo a morte daquele homem? Ele nunca viu tanta graça. Ele nunca viu. Para mim, essa é uma sensação que eu tenho. Começou ali um trabalho na vida de Paulo. Para mim o start foi ali, que ele parou e olhou assim, eu nunca vi ninguém perto de morrer, com um monte de gente com pedra, sabendo que vai morrer e com tanta graça. Eu quero essa graça. Eu quero isso para mim, eu não tenho isso, tudo que eu faço é oco, tudo que eu faço é material, tudo que eu faço é religioso, eu quero uma graça dessa verdadeira. E ele fala assim, tudo bem, Estevão diz assim, tudo bem, vocês vão me apedrejar, mas deixa eu falar uma coisa. E esse homem, a partir do capítulo 3 de Atos, profere uma das maiores mensagens da Bíblia Sagrada. Ele começa a falar da graça, lá do início. Ele faz uma passagem, ele faz um apanhado, e todos ouviram. E ali eu tenho certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia. E a graça que tinha naquele diácono Estevão, sendo apedrejado, aquilo confrontou o coração de Saulo. Tanto é, que lá no caminho, lá no capítulo 9 de Atos, quando ele bate de frente com a luz, ele profere Senhor. Aleluia. Senhor. E a Bíblia diz, só profere o nome Senhor quem sabe quem é o Senhor. Aleluia. A despeito de tudo aquilo que você tem passado, meu irmão, a graça de Deus está em você. A despeito das suas provações, a graça de Deus está em você. A despeito das suas lágrimas, a graça de Deus está em você. A despeito das pedradas que você vem levando, a graça de Deus está em você. Tem alguém observando a graça de Deus na sua vida. A graça de Deus na sua vida tem servido para que o evangelho dele seja propagado, mesmo que você não fale. A sua atitude de graça fala muito mais alto do que talvez uma mensagem, talvez 10 minutos de palavra. É isso que a graça de Deus faz. Ela não é medrosa, ela é corajosa, porque ela sabe em que consiste a graça de Deus. E Paulo desejou aquela graça, irmãos. Eu realmente acho isso, impactou a vida dele. Aleluia. Como é que alguém pode morrer? Como é que alguém nem tem medo de morrer? Só a graça de Deus que anestesia a vida Aleluia. De uma pessoa. A graça de Deus nos ajuda a passar pelo que a gente tem que passar. Aleluia. Eu acho bonito pessoas que são cheias da graça de Deus, porque elas passam por coisas que a gente mesmo fala, será que eu passaria? Será que eu faria isso? Mas é a graça. A graça é remédio, a graça Aleluia. É conforto, a graça é ânimo na nossa vida. Aleluia. E eu fico olhando para a vida de Paulo, ele aprendeu tanto da graça, ele
Ele quis tanto essa graça, que lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele tinha algo na vida dele que ele queria que Deus tirasse, e ele lutou 3 vezes orando pela mesma causa: Senhor, tira isso da minha vida. O Senhor disse um não para ele. Mas o não do Senhor, cheio de graça, aleluia, é melhor do que qualquer coisa. Aleluia. Porque Deus diz não, ou Ele diz sim, ou Ele diz daqui a pouco, espere. Mas o Senhor falou: não, eu não vou tirar, mas eu vou continuar te dando graça. Aleluia. A minha graça é suficiente para você viver com esse espinho. A minha graça é suficiente para você continuar com esse mensageiro te perturbando. A minha graça é suficiente para você lembrar do seu passado e saber o que eu fiz na tua vida. A minha graça é grande, a minha graça é superabundante, até eu te levar para mim mesmo. Irmãos, nós somos cercados de graça, cheios de graça, assim como o apóstolo Paulo ficou impactado por aquela graça. Nós também precisamos ficar como crentes, irmão. Se Deus disser não para você, diga: Senhor, me dá a tua graça. Então me enche da tua graça. Enquanto o Senhor não te responder, peça graça. Senhor, eu preciso de mais graça. Não é pecado pedir mais. O homem disse para Jesus: Senhor, acrescenta a minha fé, me ajuda na minha pouca fé. Nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, se tu vais me fazer passar por essa enfermidade, então me dá graça. Aleluia. Se tu vais me fazer passar por essa provação, por esse desemprego, então me dá graça, me enche de graça. Porque Paulo começou vendo a graça de Deus que salvou a vida dele, e ele morreu cheio da graça de Deus, dizendo: olha, eu estou pronto, eu estava sendo preparado para esse momento, e eu quero dizer para vocês que eu já estou vendo a coroa que Deus preparou para mim. Aleluia. Foi assim que ele se despediu, não foi chorando, não foi reclamando. Ele entendeu que a graça de Deus nos faz caminhar, nos faz chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Use essa graça de Deus também, se impacte com essa graça de Deus, porque não é diferente hoje. A graça de Deus está aqui para encher a tua vida. Em tudo que você estiver passando, confie na graça do Senhor, que ela não se acaba sobre a nossa vida. Aleluia. Ainda falando sobre Estevão, acho que no momento do apedrejamento, Estevão lembrou de Davi, do salmista, no Salmo 62, quando diz: a tua graça, ela é melhor que a vida. A tua graça, ela é melhor do que a vida. Você acha isso também, irmão? Aleluia. A graça do Senhor é melhor do que tudo? Melhor que tudo. A tua graça é melhor que a vida. E no momento de maior angústia, pastora Beth, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento daquele homem, ele olha para o céu e vê a graça, e vê o amor. A graça de pé. Aleluia. O texto vai dizer que ele olha para o céu e diz assim: eu vejo o céu aberto e Cristo de pé ao lado do trono. Jesus, ver a graça é muito bom. Aleluia. A graça ao lado do amor. Aleluia. Aleluia. Que seja essa a nossa disposição, querido. Que seja essa a nossa disposição. Que seja esse o nosso viver em Cristo, tendo a convicção de que a graça dele é melhor que tudo. É melhor que a vida. A graça dele é maior que as nossas provações. A graça dele é melhor do que tudo que pode existir. De todas as benesses terrenas, a graça dele, ela é maior. Ela é abundante. E ela quer estar cada vez mais presente na minha vida. Aleluia. Aleluia. Jesus concretizou o amor e efetuou a graça. Aleluia. Concretizou o amor e efetuou a graça. E hoje, a nossa disposição, na nossa oração, no nosso desejo, eu quero estar mais cheio da graça. Aleluia. Aleluia.